Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer através da sua vida, quando você se deixa ser transformada por Ele. Quando você larga esse lugar raso e você entra em águas mais profundas, o Espírito Santo faz o que você nunca imaginou. Hoje tem uma graça que Deus vai alçar mulheres, levantar você, e deixa Ele te pegar de jeito. Deixa Ele pegar o seu coração de jeito. O Senhor quer fazer o que você nunca imaginou. Aleluia, eu vim conhecer as minhas amigas aqui. Eu sei que eu tenho muitas mulheres que falam lá, você é minha amiga e você não sabe ainda. Que ouvem as palavras e que estão junto. Muita alegria estar aqui, né? Esse final de semana, faz 5 anos que a Abba Pai Church nasceu lá em Criciúma. Estão em festa lá. Está lá o Azaf Borba, pastor Zezinho, a igreja toda. E a igreja me olhou com aquela cara de pedinte. Você vai mesmo para lá esse final de semana? E eu falei, eu vou porque eu creio que existe algo nesse lugar que Deus quer destravar. Sabe, há um tempo atrás eu estava tão cansada, viajando muito. E eu fiz uma oração para Deus, eu falei, Deus, me leva para aqueles lugares onde as mulheres são chaves. Me leva para aqueles lugares, talvez eu vou ministrar para poucas, mas poucas que vão fazer a grande diferença. Porque Jesus, quando ele estava com a multidão, ele falava de coisas que a multidão nem entendia. Mas a Bíblia diz que, chamando à parte os discípulos, ele explicava aquelas palavras. E era para poucos que ele rasgava o coração e que ele abria o coração. E se eu posso hoje expressar algo aqui, é que o Espírito Santo vai rasgar o coração dele. Jesus vai rasgar o coração. E vai falar de coisas profundas no teu espírito, que vão te conectar a verdades que só fluem do coração de Deus. Sabe, Deus está falando assim, olha, a multidão, eu realmente multiplico pão e peixe, mas filhas, eu estou querendo falar de coisas mais profundas com vocês. E são dias que Deus tem levado e me levado a lugares que são chaves. Eu estou aqui por um propósito. Sair chorando de casa de verdade. Quem aqui é mãe apegada com os filhos? Quem? Não é gostoso? Quando eles acordam, não é bom a gente ir lá acordar eles, dar um cheirinho no pescoço? Não tem perfume melhor do que cheiro de filho, não é? Tu vai lá, não importa, chegou do futebol, não importa, o cheirinho de filho é o melhor cheiro do mundo. E aí ontem pela manhã eu estava em casa, daí eu tenho uma de 15 anos e uma de 4. Aí eu fui acordar de 4, dei um cheirinho no cangote, com a mala pronta, coração apertado. E aí eu falei, filha, amanhã a mãe não vai estar aqui, nem depois de amanhã, porque eu explico. Mas depois a mamãe vai chegar e nós vamos brincar um monte junto. E ela assim, não mamãe, eu sei, vai na tua viagem, porque esse ano eu tive muita crise querendo parar, muitas crises. E aí as minhas filhas e meu marido sentaram do meu lado e falaram, você foi chamada para isso. Quem sabe não foi para uma hora dessa que Deus te colocou nesse lugar, e nós estamos te respaldando, nós como família estamos te enviando. É por isso, mulheres, que o primeiro lugar que Deus quer curar é a nossa casa. A nossa casa é o arco que vai enviar a flecha. Não existe outro lugar que vai respaldar tanto você quanto a sua família. Não existe outra pessoa. Hoje eu digo, né? Tu abre para mim? Para mim. Hoje eu digo que meu marido é o meu Mardoqueu, né? E é engraçado que, gente, eu vou conversando assim, tudo bem? Depois a gente entra, a gente se conhecer um pouco melhor antes. E engraçado que o meu marido, nós tínhamos muitas palavras proféticas antes de Deus pegar a gente de verdade, porque tem uma hora que Deus te pega de verdade. Você fica aí flertando com Deus, namorando com Ele, Deus quer casar contigo. E tu sabe que quando casa, o que acontece? O compromisso aperta, né? Você está falando, mas eu estou com saudade do meu namoro com Deus, que era só churiandas. E aí Deus começa a te dar responsabilidades. E bem nessa época, a palavra vinha e eu flertava com Deus. Ai, meu amado. E Deus falava, eu quero casar contigo.
E ele foi me convidando. E eu sempre imaginei na minha cabeça que Deus ia levantar o meu marido. Porque as palavras proféticas que vinham era que nós íamos viajar as nações. Palavras proféticas que as pessoas falavam, eu vejo vocês ministrando em multidões. Mas, gente, eu uma mulher dona de casa, tímida, envergonhada ao extremo, sem nada de especial, sem nenhum parente famoso. Entende? Uma mulher comum, estressada às vezes, irritada. Eu sou doce, pastora, pergunta para o meu marido. Eu falo, amor, eu sou doce, só você pode responder. E aí, tudo isso, tantas coisas, eu falei, meu Deus. E aí eu sempre achei meu marido. E aí eu tenho, sabe aquelas mulheres que conectam a você, que são profundas e que elas liberam coisas dentro do teu espírito? Deus sempre te dá de presente uma mulher dessa. E ela não necessariamente precisa estar perto, porque a minha mulher, essa mulher que Deus colocou, estava bem distante, lá no Nordeste do Brasil. E ela mandou uma mensagem na época do MSN, vocês lembram? Quem aqui é do MSN? E ela mandou uma mensagem. Deixa eu dar uma dica aqui. Toda palavra que você receber, escreva num caderno. Porque hoje eu vivo palavras que eu escrevi anos atrás. E o MSN já acabou. Mas a palavra que estava lá, eu transcrevi num caderninho. E ela falou assim para mim, eu estava orando por você, mas eu vejo você muito escondida atrás do seu marido. E realmente era verdade. Quem ouve minhas ministrações sabe que a primeira vez que meu marido me convidou para fazer uma oração, foi um vexame. A maior vergonha da minha vida. O Senhor abençoe esse povo, né? Quem é que conhece essa história? Vou contar, muita gente não conhece. Eu estava 40 dias, tinha ganhado a minha mais velha, isso há 15, 16 anos atrás, estava no fundo da igreja, porque quando a pastora não quer se envolver muito, ela vai lá para o fundo da igreja. E eu fugia, né? Eu lá no fundão. E aí, naquele dia, faltou todos os obreiros, pastora, para fazer oração. E o meu marido tinha que ungir e tal, aquela coisa. Oh, meu Deus. Amor, vem cá fazer uma oração. Eu falei, não. Lá atrás. Sabe quando o seu marido te conhece de olhar? Sabe aquele olhar que você dá para o seu marido, que só Deus, né? Eu dei aquele olhar. Eu estava com a roupa suja de leite, porque eu estava amamentando, mãe de primeira viagem, não sabe como é que lida com aquilo. E eu disse, não, eu estou toda suja. Não. E ele, não, vem aqui. Eu, meu Deus. Eu fui como um boi vai ao matadouro. E eu fui, e ele começou a ungir as pessoas, e eu falei, Senhor, abençoa esse povo, meu Deus. Vai abençoando esse povo, Senhor. Mas assim, né, Tesa? Senhor, abençoa esse povo. Vai abençoando, meu Deus, esse povo. Meu Deus, vai abençoando esse povo que está aqui na frente, meu Deus. Esse povo que está ali também, Pai, em nome de Jesus. Vai abençoando esse povo. E eu falava abençoando esse povo e desesperada. Eu só estou falando abençoa esse povo. Sabe quando você está falando e a sua mente está trabalhando? Que vergonha, que vexame, nunca mais. Então abençoa esse povo, em nome de Jesus, esse povo, amém. Fui. Gente, aquele dia eu falei, eu vou matar ele. É porque não tinha o Google naquela época, senão 5 formas de matar o seu marido. E eu peguei, acabou o culto, eu estava mal. Sabe quando você passa vergonha, que você está rindo de amarela? E eu falei, eu vou matar ele. Acabou o culto. A gente saiu, aí você sabe, né? Eu sempre falo, o vidro do carro, ele é interessante, ele faz uma transformação. O vidro do carro está aberto, os irmãos estão ali, tchau, querido. Deus abençoe, irmão. O vidro vai fechando, você vai se transformando. Já viu como é que é? Não é só lá em Criciúma, né? Aqui não tem isso, não. E aí, eu virei para ele e eu falei, olha o que tu fez comigo. Que vergonha que eu passei. Eu não fui chamada para isso, me respeita. Eu falei para ele, o pulmão foi feito para quê? Ele olhou para mim. Eu falei, o pulmão foi feito para respirar, ele é um órgão interno. Se a gente expõe o pulmão, ele morre. Tu quase me matou. E ele assim, deixa eu dizer para você, case com um homem que extraia de você o melhor. Se você é solteira, ainda dá tempo. Se você é casada, cai no joelho. Para algumas aqui o que eu vou falar
é vacina. Glória a Deus, sai daqui vacinada. Para outras é remédio. E ele olhou para mim e falou, pois eu te digo uma coisa. Tu vai ministrar para milhares e milhares e milhares de pessoas. Eu vejo tu como uma leoa, rugindo e levando a palavra do Senhor. Depois daquele dia, as coisas começaram a fluir naturalmente, porque você não precisa empurrar portas. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Sabe, você não precisa se promover. Eu sempre digo, né? Deus tem um padrão que Ele ama promover aquilo que gosta de estar escondido. Deus ama mostrar a mulher que ama ficar escondida e Ele esconde aquela que gosta de ser amostrada. É assim. As mulheres que Deus tem levantado nessa nação, que eu tenho visto, são mulheres que gostariam de estar hoje em casa, lavando o banheiro, limpando o carro, mas Ele falou, mas eu não te chamei para isso agora. Agora eu te chamei para estar nesse lugar. E as mulheres, eu quero viajar, eu quero ministrar. Pois agora tu vai limpar o banheiro e vai limpar a tua casa. E Deus tem um padrão, porque Ele não vai negociar o nosso coração com nada. Se algo pode roubar o nosso coração, Ele não deixa. E aquela mulher me falou essa palavra, você sempre achou que era o seu marido, né? Pois é, mas eu vejo Deus te levantando. E eu falei, está amarrado, está repreendido, espírito de Jezabel. Não, meu marido vai ser levantado. E aí o meu marido hoje fala o seguinte, no começo, lá que você vai ver em Atos, era Barnabé para cá, Barnabé para lá. Barnabé, vem cá Barnabé. Até que Paulo aparece. Barnabé e Paulo. Você vai ver no capítulo, Barnabé e Paulo. Daqui a pouco você só vê Paulo. E Deus falou assim comigo, eu sempre vou levantar um Barnabé para levantar os meus Paulos. Deixa eu te falar uma coisa, tem mulheres aqui hoje que são chaves da nossa nação, são específicas para esse lugar. Existe uma presença de Deus tão grande dentro dessa igreja. E sabe que existe hoje aqui uma unção dos improváveis. Você acha que pode ser com a mulher do seu lado, mas nunca com você. Você olha para a sua história familiar e você não vê resposta. Você olha para o seu casamento hoje, como ele está hoje, você diz, não, Deus, é impossível o que o Senhor vai fazer. Olha, eu vim dizer para você que aquilo que Deus faz é impossível mesmo, mas Ele faz o impossível. Ele faz nascer coisas que você pensa assim, não pode, Deus não pode fazer isso. Ele pode. E existe uma coisa que eu quero falar aqui hoje para vocês. Falamos sobre chave, sobre ser uma resposta. A Bíblia fala muito sobre chaves. Só que interessante que a chave ela é o quê? Pequena. Facilmente tu coloca uma chave no bolso. Só que ela é tão pequena, mas ela dá uma resposta tão grande. Uma porta tão grande não se abre se não for uma chave pequena. E nós estamos vivendo dias onde Deus está levantando mulheres pequenas. Mulheres que o mundo não deu nada, mas elas carregam um segredo. Elas carregam algo que pode abrir portas, que pode mover nações, que podem curar famílias. Em 2004 eu ganhei minha filha. Em 2005 eu decidi que eu não ia trabalhar fora. Irmãs, o salário do meu marido pagava comida, o carro, combustível, básico. O meu salário pagava o apartamento. Quando eu decidi não trabalhar fora para cuidar da minha filha, eu estava abrindo mão de onde eu poderia morar. Eu lembro que eu saí de um apartamento lindo, todo mobiliado, sonho, sabe aquele apartamento que é sonho? O dia que eu tive que abrir mão do apartamento, o meu banheiro era um banheiro azul turquesa que eu tinha escolhido, lindo. Eu deixei a minha bebezinha no colo do meu marido e fui para o banheiro. Tudo que eu tenho que resolver com Deus é no banheiro. Fechei a porta, sentei no vaso e comecei a chorar. E eu falei para ele, se o caminho para te seguir, para fazer tua vontade é renúncia, pois eu começo hoje a minha renúncia. Eu estou abrindo mão desse apartamento. Chorei 2 horas, com o olho desse tamanho. Saí do banheiro, falei, amor, eu não vou voltar a trabalhar. Eu trabalhava numa empresa há anos. Eu vou cuidar da Vitória. E abri mão, e como eu não estava trabalhando, eu passava o dia em casa, com muitas coisas para fazer, não estava trabalhando entre aspas, né, gente? Porque ali eu vi o que era trabalhar, ali que eu vi o que era trabalhar.
eu passava algumas tardes na presença de Deus. Foi o ano de 2005 que eu mais busquei ao Senhor. Quantas mulheres estão passando um tempo que você nunca buscou a Deus tanto como você está buscando agora? Se prepare porque Ele vai fazer na sua vida. Tudo começa com a sua busca. E eu lembro que em 2005 eu tive um sonho. E deixa eu falar, Deus fala através de sonhos. Você vai ver José, foi dirigido através de sonhos. Você vai ver homens e mulheres na Bíblia. E eu tive um sonho que eu subi uma zona de prostituição. Eu nunca tinha nem chegado perto de uma zona de prostituição. Não fazia parte do meu... É diferente, às vezes, de mulheres que se levantam. Eu conheço uma mulher que está sacudindo o Brasil, que ela mora no Rio de Janeiro. Ela veio de uma comunidade do Rio de Janeiro. E ela, dentro da comunidade do Rio de Janeiro, ela está fazendo um trabalho lindo. Mas Deus me levantou para um povo que eu nem conhecia, que eu não tinha entendimento. E eu lembro que eu tive um sonho que eu subi a zona de prostituição. E tudo que eu via naquele sonho, Deus falou assim comigo: eu quero que você cuide das prostitutas, elas são minhas filhas. Mas eu, uma mulher simples, dona de casa, o que eu tinha para oferecer? Nada para falar, tímida. Com toda a minha fé, eu reuni todas as minhas forças, peguei o carro. Naquela época eu não dirigia, porque eu tinha medo de dirigir. Deus está falando aqui com alguém? Eu tinha medo de dirigir. Deus vai te libertar hoje desse medo. Aí eu disse, meu marido, me leva lá. Daí me levou. Ele disse, eu vou ficar no carro. Eu falei, não tem problema. Eu fui boate por boate, com uma coragem que eu não sei dizer de onde veio. Mas você sabe de onde ela veio. E conversei com as prostitutas. E ali começou um trabalho dentro de uma boate. Os cultos eram feitos dentro da boate. Quando ela liberou, eu falei assim, eu não estou acreditando. Daí eu falei assim, Rose, mas os clientes vão ficar aqui? Sim, eles vão participar do culto. Eu falei, meu Deus, o que o senhor está fazendo? Eu ia lá consultar Deus. Deus, eu tenho certeza disso? Tenho, pode ir. Mas os religiosos vão dizer que eu estou louca, mas não importa, eu quero que você vá. E num dia comum, nós subimos a zona. Entrei dentro da boate. As prostitutas ali, meu marido. E a gente começou a fazer um culto aos clientes. E meu marido pegou o violão e começou a cantar assim: ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, e seja a honra, seja a glória, e seja o domínio pelos séculos dos séculos. Você pode cantar isso? Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. E aí no meu espírito eu comecei a ouvir assim, Deus falou, eu estava com saudades de ser adorado nesse lugar. E Deus falou comigo que eu estou chamando homens e mulheres que estabelecem altares de adoração em lugares improváveis. E aquelas prostitutas começaram a chorar. Aqueles homens que estavam ali para atrair as suas mulheres, pegaram a chave dos seus carros, começaram a voltar para casa. E eu, uma mulher dona de casa simples, que só obedecia a um sonho que Ele me deu. Eu quero dizer uma coisa para você, você não tem noção do que Deus pode fazer através da sua vida.
Nenhuma mulher perto de mim havia ido numa zona de prostituição que eu conhecia. Eu não tinha lido em nenhum livro. Eu não copiei nada, sabe? Deus está chamando mulheres que não são cópias, mas são autênticas. Mulheres que ouvem a voz de Deus e obedecem. Para resumir para vocês, a zona fechou. O bairro acabou. Hoje as mulheres, nós casamos uma prostituta de véu grinalda, lindíssima, entrando. Quando ela entrou, o marido dela esperando, quando ela entrou de noiva, Deus falou: tá vendo, filha, essa é a minha igreja. Essa era você. Você se acha melhor que ela? Não, essa era você. Eu fiz isso com você, eu te lavei, eu te limpei, eu te tornei minha noiva digna. Sabe, por muito tempo nós mulheres, nós nos comparamos umas com as outras, não é assim? Hoje a maior máquina de vendas não é mais uma loja física, mas você vai para o Instagram, tudo que você põe aqui na mão de uma famosa, vende. Porque existe uma comparação. E Deus está falando: ei, eu quero quebrar a comparação, e eu quero que você viva aquilo que eu chamei você para viver. Eu me achava louca, porque as minhas amigas queriam outras coisas. Eu lembro que eu não trabalhava, nosso dinheiro era curto. Nós tínhamos R$800 de limite de cartão. Sempre, todo mês, nós ficávamos no limite. Era terrível. E eu lembro que as minhas amigas iam para as lojas. Nós engravidamos 3 amigas juntos. E aí que a comparação é pior com o filho, né? E elas iam fechar, elas fechavam a loja e fechavam a coleção daquele ano. Inverno. Desce a coleção de inverno. E eles andavam assim, ó. E eu com roupa doada, porque eu não tinha condições de comprar. Um dia uma pessoa veio falar comigo: queria te falar, né, que tua filha anda tão mal vestida. Porque se fala para você que você é mal vestido, mas se a gente fala de filho, não é assim, gente? E eu falei assim: olha, minha filha está mal vestida, porque eu decidi não dar roupa para ela, mas dar minha presença. E lá na frente eu sei que isso vai fazer diferença. Hoje eu olho, se passaram 15 anos, os filhos das minhas amigas, elas trabalharam, né? Porque tem que trabalhar para dar conta. Coração totalmente desconectado delas, querendo coisas que elas não querem. E hoje eu olho para a Vitória. A Vitória falou assim para mim: mãe, queria entregar o meu primeiro ano de faculdade, eu não quero fazer faculdade. Eu falei: mas o que tu quer fazer, minha filha? Mãe, eu quero ir para o CFNAI, lá em Dallas. Eu quero entregar o meu primeiro ano para Deus, para ouvir Deus e saber o que Ele quer de mim. Eu falei: quem que eu gerei? Meu Deus, quem que eu gerei? E às vezes eu estou em casa, ela está lá com a porta lacrada, chorando com o violão: eu te amo, entrega meus dias, a minha vida. Um menininho gostou dela, 15 anos, né, gente? Eu com 15 anos, eu era tão carente, se alguém gostasse de mim, eu casava, eu acho. Mas eu era tão feia, que misericórdia, Deus me guardou. Ninguém gostava de mim. Eu chorava. Eu me sentia rejeitada. E aí um menino lindo gostou dela. Eu gostei do menino. O menino lindo chegou. E aí, Vitória... Porque ela, olha só, gente, ela fez dentro da escola dela um culto toda quinta-feira, na hora do recreio. E começou a juntar muita gente. E esse menino falou: quem é essa menina que está juntando? Ele também era cristão, mas aquele do 007, escondido. Ele assim: eu vou me revelar, que menina é essa? E ele veio, conversou com ela. Eu fiquei apaixonada. Eu fiquei: que menino educado. E ela falou assim: mãe, não é tempo de eu me envolver com ninguém. Meu marido, yes. É tempo, eu sou de Jesus, mãe. Ele me supre. E quando as meninas têm um pai carinhoso, elas não têm necessidade masculina, elas não se envolvem por carência, se envolvem por propósito. E ela disse: mãe, eu tenho pai. E ele se achando, eu falei: e eu quero fazer a vontade de Deus, não é tempo disso. Hoje eu vejo a diferença. Você vai ver que algumas renúncias que você faz pela sua casa, pela sua família, vão fazer toda a diferença.
Deus vai mover o seu coração a verdades. Você não vai caminhar com o que os outros pensam. Eu lembro que a minha mãe, a minha avó tem 88 anos e tem uma loja e ela trabalha até hoje. Nessa hora ela está lá na loja dela sentada atendendo. 88 anos. Nunca dependeu do meu avô. Minha mãe sempre trabalhou. Nunca dependeu do meu pai. Conhece essa história? Eu fui criada para ser como? Não depender do meu marido. Deus fez eu depender. Eu queria fazer a unha. Aí ele, não tem dinheiro. Já passou por isso? Amor, eu vi um negócio tão legal lá. O marido, eles têm, né? A tesourinha. Isso não é necessário. Como assim que não é necessário? Aquele pônei que eu vi jogar, que a mulher está em promoção, ela quer trazer para dentro de casa. Não, né? Aqui não. Só eu. Mas Deus começou a trazer tanta verdade. E essa palavra de início aqui veio para preparar o teu coração. Porque Deus vai te levar hoje para um próximo nível na presença de Deus. Sabe o que eu vejo Deus fazendo hoje aqui? Toda a chave vai para uma casa de ferramenta ser moldada. Você já viu a chave quando ela não tem segredo? Ela é uma chave lisa. Mas também ela não abre nada. Mas você já viu? Não sei se aqui tem chaveiro que faz chave em 1 hora ou em minutos. Que você vê ele lá no esmerilho. Dói. Vai arrancar coisa de você. Vai tirar coisas que você dizia, isso não. Quando nós pastoreávamos, que eu perdi a vergonha. Fiquei uma mulher sem vergonha. A timidez saiu. Eu comecei a gostar desse lugar aqui, ó. Que lugar legal. Microfone. Todo mundo parado me olhando. Quando você era criança, você brincava de showzinho de Casa Amigas? Que você cantava. Que você era... Eu brincava. Eu comecei a gostar desse lugar. Quando eu comecei a gostar, Deus falou, eita, tá dando ruim, ela tá gostando. E foi ali que Deus me pediu 1 ano. Deus falou assim, eu quero que você largue todo o seu ministério. Por 1 ano. Sai das plataformas. Eu falei, Deus, isso é o diabo. Isso é o diabo pedindo isso para mim, querendo acabar com o meu ministério. E Deus falou, ei, o seu ministério não é o rei da sua vida, o rei da sua vida sou eu. E eu quero que você largue as plataformas. E Deus me escondeu em 2 lugares nessa época. Eu saí. Aí eu fui falar pro meu marido, né? Eu pensei, nossa, como ele vai sofrer quando eu dizer para ele que eu não vou mais ajudar ele. Porque quando Deus quer te quebrar, ele pega uma marreta. Aí eu falei, amor, eu estava orando. E Deus disse assim para mim que larga tudo que tu está fazendo por 1 ano. E eu era pastora junto com ele, ajudava ele em tudo. O Telmo falou, glória a Deus. Glória a Deus, Deus te falou isso. Vamos lá. E eu, é sério? Tu acha isso? Acho, não. Então não canta mais comigo. Vamos botar outra pessoa a cantar. Pegou uma pessoa melhor que tinha uma voz maravilhosa. Você vai cantar comigo. E eu ali, eu falei, meu Deus. Sabe aquele passarinho que vai para uma gaiola e ele começa a debater? Por 3 meses eu me debati. Eu ficava imunada lá atrás, não entendendo o propósito. Deus falou, ei, deixa eu te esconder em 2 lugares. Você vai lá para a zona de prostituição ficar com as prostitutas. Mas eu não quero que você diga, Jesus te ama. Eu não quero que você diga que você queira converter. Eu quero que você só ame elas. Você vai ver na Bíblia inteira, não está dito assim, diga para os outros, Jesus te ama. Ele está mandando a gente amar as pessoas. E durante aquele tempo eu só me sentava com elas, ouvia as histórias tristes. E começava a ministrar o coração delas com a minha vida. E Deus falou assim para mim, agora eu quero que você vá lá no presídio, na ala feminina. Eu quero que você comece a ministrar as mulheres que estão presas. Elas são minhas filhas. Eu quero que você diga que o papai ama elas, não desistiu delas. Eu falei, Deus, eu tenho medo. O meu marido já ia. Daí era engraçado que quando ele ia, eu orava por ele. Deus, em nome de Jesus, vai guardando ele, Senhor. Porque eu via aquelas imagens de rebelião, aqueles caras no muro, façam tudo o que eles estão pedindo. Eu já imaginava o meu marido numa rebelião daquela. Aí eu falei, como que agora eu vou lá? Quando eu entrei, na primeira vez no presídio, eu tremia da cabeça. E
eu tentava mostrar a naturalidade, tipo assim, esse lugar é tranquilo. E eu comecei, eu tremia dos pés à cabeça, e aí eu não sabia que tu entra lá e eles fecham a porta e tu lá dentro. Eu falei, cadê o carcereiro? Não, eles foram. Eu falei, eu fiquei. E a gente se reuniu, e eu descobri uma coisa, que Deus ama os lugares improváveis, e a presença de Deus estava lá. A glória de Deus estava lá. E Deus começou a arrancar aquele ranço da religião de dentro de mim, o ranço do ministro, do meu ministério. E Deus começou a curar as minhas raízes mais profundas. Deus começou a dizer, o que te dá valor não é o que tu faz, é quem você é. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas. Vamos lá. Lucas, deixa eu só achar. Lucas 13. Porque daqui a pouco vão dizer, ela nem abriu a Bíblia ainda. Pensou? Vamos lá. Lucas 13, 6. Essa palavra eu tenho ministrado o Brasil inteiro. E é como que Deus me desse uma incumbência, uma bandeira. Vamos lá, Lucas 13, 6 diz assim: então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi procurar fruto nela, e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? E respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu a cavarei ao redor dela. Eu a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Quando Deus pediu 1 ano para mim, Ele me deu essa palavra. Tudo que Deus vai fazer na sua vida é respaldado pela palavra de Deus. Ele não vai te dar Ele não vai te dar algo, te pedir algo, e não vai te dar uma palavra para sustentar isso, porque palavra é fundamento. Tudo na sua vida precisa estar fundamentado na palavra. Quando eu li essa palavra, depois da direção que eu já havia tido, eu chorei horrores, e eu falei: Deus, essa figueira sem fruto sou eu. E o Senhor está me dando 1 ano para cavar ao redor de mim. Irmãs, eu ia para o culto 8 vezes por semana. A semana tem 7 dias, mas eu ia 8 vezes para a igreja. Porque no domingo eu ia de manhã e à noite. A nossa vida era a igreja. Igreja, 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 igreja. Aí, como é que estava a minha casa? Sabe aquela gaveta que você bota a vela, o convite do casamento, que você é a lembrancinha do chá de bebê? Sabe aquela gaveta? Um dia Deus falou assim para mim: não quero que você vá na reunião de oração hoje não. Eu falei: como assim, Deus? Vai ter chures, reteté. Pega aquela gaveta que está lá toda bagunçada. Porque aquela gaveta está falando muito de quem você é por dentro. E eu comecei a obedecer a Deus. Bota o guarda-roupa abaixo. Arruma tudo, arrumava. Um dia Deus falou assim comigo: agora separa 2 peças. Eu separei, o resto tu dá tudo. Deus começou a arrancar coisas do meu coração. Deixa eu falar para você, você está aqui sentadinha, o Evangelho, ele vai arrancar coisas de você. Eu sei que a mentalidade nossa é receber, vim aqui receber. Deus está falando: ei, eu vou botar você hoje no esmerilho, eu vou fazer um segredo em você, mas coisas vão sair de você. Eu dei meu guarda-roupa inteiro, eu chorei, fiquei com 2 peças. Daí esses dias, contando um testemunho, como aquilo que você planta, você colhe. Eu estava lá na convenção, lá no Mevan Itajaí. Fiquei no hotel, no novo hotel. Atrás do novo hotel tinha um café. Aí tinha um pastor de São Paulo que queria muito conversar com a gente. Onde é que a gente se encontra? Eu falei: vamos naquele café. Chegou lá na ida para o café, o pastor não chegava. Quando eu olho assim, ó, uma coisa que é terrível para a mulher. Uma loja escrito promoção. Eu estava tão cheia do Espírito, de repente.
Eu fui caminhando como atraída para aquele lugar. E meu marido, onde é que tu vai? Eu falei, eu só dou uma olhadinha. Entrei, fui engolida pela loja. Entrei. E ele lá esperando o pastor. Comprei uma blusinha. Uma bolsinha. O que tu comprou uma blusinha? Sabe quando você quer falar que... Quando a coisa é muito cara, você fala, quanto é que foi? 100 e poucos. Tem gente se identificando. 100 e poucos. Uma blusinha. Comprei a blusa. Levei para Criciúma, deixei lá. Um belo dia usei a blusa. Bati uma foto. Eu sempre tenho o hábito, desde antes, de marcar a loja, E eu não sabia qual era a loja. Eu marquei a marca da blusinha. Botei lá. Fui para o culto, voltei. Uma mensagem da loja, da dona da fábrica. Ei, quem é você? Eu falei quem eu era, né? Viviane. Tá, mas... É porque assim, depois que você marcou a gente, nós estamos sendo seguidos por muitas pessoas, e muitas pessoas perguntando da blusa. Eu falei, eita. E então, você é blogueiro? Eu falei, não. E, tá. Aí eu expliquei quem eu sou. Sou pastora, ministro com mulheres, e fui falando. Ela, você é a terra fértil perfeita. Aí eu falei, para quê? Porque eu vou enviar toda a coleção de inverno para você. Quando chega na minha casa uma caixa de todo tamanho. Sabe aquelas mulheres ganhavam do caminhão do Faustão os prêmios? E elas choravam. Ai, meu Deus. Gente, tanta roupa. Essa blusa que eu estou branca de lá. Eu sei que eu não precisei comprar. E aí, quando a caixa chegou na minha casa, eu lembrei do dia que eu desvaziei todo o meu guarda-roupa. E Deus falou comigo que tudo que você planta em mim, você recebe muito mais. O reino do Espírito, ele é muito fértil. Só que Deus precisava curar as minhas raízes mais profundas. Deus precisava me fazer mãe, dona de casa. Eu olhava para o banheiro, era uma coisa tão estranha o banheiro para mim. Quem usa o X14? Usa? Poucas pessoas. Gente, X14 é vida. Se você não sabe, eu vou dizer, fazendo propaganda para Veja. Você pega um negocinho lá, onde passa o X14, acabou, não tem sujeira. Eu lembro que eu passava o X14 em todo o banheiro. E falando em línguas, daqui a pouco eu já caía no chão. E Deus falava comigo, esse é o lugar que eu quero estabelecer você primeiro dentro da sua casa. Porque é a sua casa que vai definir muito do que você vai viver lá na frente. E as minhas raízes começaram a ser tocadas por Deus de uma forma tão profunda. Deus começou a mexer. Deus começou a arrancar aquela timidez. Deus começou a arrancar o ministério de dentro de mim. Deus começou a dizer assim para mim, eu quero que você seja quem eu chamei você para ser. E eu vou compartilhar com vocês rapidamente alguns indícios que apontam que talvez a sua raiz esteja ferida como a minha estava. Às vezes você olha frutos na sua vida, falta de frutos, né? Ô, gente, e era tão nítido o que eu estava vivendo, que eu já estava tentando engravidar há 6 anos e eu tinha o útero estéril, eu não conseguia engravidar. Sabe quando tudo está estéril na tua vida? Quando você vai abrir a torneira e a conta-gota? Parece que as coisas na sua casa começam a revelar como que está realmente a vida. Era tudo tão difícil. E eu olhava para aquele galho vazio de fruto e Deus falava, ei, o problema não está no galho. O problema está em raízes profundas que você não deixa tocar. E a Bíblia diz aqui em Lucas que a primeira coisa que aquele viticultor faz, ele fala, peraí, não corta ela. Eu vou cavar ao redor dela. E a primeira coisa que Deus faz conosco é expor as nossas raízes. Aquilo que ninguém sabe precisa ser exposto. Nesse processo, quando eu tinha 5 anos, eu passei por um abuso sexual. Eu nunca tinha contado para ninguém. Naquela época, as crianças ficavam bem caladas. Não tinha, hoje, talvez as crianças estão com mais coragem de falar, porque elas estão sendo instruídas a isso. Mas antigamente não era assim. E era de uma pessoa da família, então muito pior.
Então, eu fiquei com esse segredo por muitos anos. Eu casei, nunca tinha contado para o meu marido. Tive filho, a minha primeira filha eu nunca tinha contado. Quando chegou 2007, que foi o ano que Deus me pegou, as minhas raízes, eu estava orando e Deus me trouxe toda a lembrança da situação. Eu chorei muito, porque foi roubada uma inocência, foi roubada uma pureza. E eu nunca tinha contado para ninguém. E eu chamei uma pessoa da minha confiança e eu contei para essa pessoa. Eu disse, olha, eu passei por um abuso. Quando eu tinha 5 anos, eu lembrei para ela da situação. E eu queria que você orasse por mim, porque Tiago diz que se você confessa aquilo que está oculto, pecados, para a pessoa, você não vai ser perdoado, porque quem te perdoa é Deus. Mas você vai ser sarado. Quando eu expus aquela dor, parece que um bálsamo entrou no meu coração e eu comecei a ser curada. E eu entendia que coisas que eu fazia estavam totalmente ligadas ao abuso na minha vida, inseguranças, medos. E Deus foi expondo as minhas raízes. Eu era uma mulher que eu fugia do serviço de casa. Que vergonha. Sabe quando dá uma Não, vamos comer no restaurante. Os homens lá atrás estão assim, meu Deus, segura ela, Senhor. Porque a minha mãe sempre trabalhou. Nunca tive uma mãe que chegou em casa, aquele bolo quentinho na mesa. Era tudo uma correria. E a correria que eu via na vida dela, eu só reproduzi. Sabe uma raiz que Deus quer nos curar? Herança materna. A herança materna é uma raiz que Deus quer curar. E Deus falou, não te chamei para ser igual à sua mãe. Eu não te chamei para reproduzir uma linhagem. Eu te chamei para trazer a cultura do céu. E eu comecei a cuidar. Eu lembro que um dia eu cheia de Deus. Ai, Deus assim, eu fazendo comida, bem feliz. Porque quando eu conseguia fazer comida, eu estava muito feliz, gente. Eu me sentia realizada. E eu fazendo a comida, de repente, Deus assim, eu fui fazer o meu prato. Deus assim, faz o prato do teu marido. Eu falei, quê? Está amarrado. Tem 2 pernas, 2 braços, só que me faltava. Eu fiz comida, agora eu vou servir ele. Ai. E Deus falando comigo, serve o teu marido. Eu já tinha botado o melhor pedaço de carne no meu prato. Porque você sabe que você faz assim. Aí eu botei, fiz o prato e... Ó, amor, é teu prato. Ele olhou para mim. Quem está aí? Ele perguntou. Eu falei, tá. Aí as minhas filhas olharam aquilo. E a minha filha falou assim, a mais velha, uau, mãe. Aí Deus falou assim, ó, é isso que eu quero que ela diga. É isso que eu quero que ela veja. Aí ele comeu tudo e maravilhoso, né? A mesa ali com a família. Aí ele assim para mim, ai amor, que bom, queria mais. Eu falei, o quê? Quase que eu disse, vai lá pegar. Tá. Eu falei, ai Jesus. Fui lá servir mais, botei para ele. E Deus começou a liberar as nações sobre a minha vida. E Deus começou a liberar lugares que eu nunca entrei, porque Deus estava liberando uma chave, construindo um segredo naquela chave lisa, arrancando orgulho, me fazendo honrar o homem da minha vida. Se você não honrar o seu marido, quem vai honrar ele? Se você não levantar ele, falar palavras de bênção sobre a vida dele, quem vai dizer? Um dia eu estava bem estressada, brigando. Eu sei que aqui não tem mulher assim. Graças a Deus. Mas às vezes eu era implicante. Coisa pequena. Por que tu não colocou lá? Por que tu não botou lá? Se a sua amiga atrasa 15 minutos no shopping, você vai dizer assim, ó, tem problema. Vem cá, acontece. Senta aqui, vamos tomar um café. Deixa o seu marido atrasar 15 minutos. Quem ele vai encontrar no shopping? Satanás. E a mulher, não, tá tudo bem. Já viu? Amor, o que foi? Nada.
Ai, gente, misericórdia. E eu estava naquela. E um dia Deus falou assim comigo: eu te chamei para honrar e para amar, não para fazer isso, não. E eu lembro que quando eu comecei, porque, gente, o homem ama palavras de afirmação. Uma das linguagens do amor do homem é palavra de afirmação. Porque está intrínseco dentro do homem a honra. Pior coisa para um homem é se sentir desonrado por uma mulher. É igual a gente, o que a gente mais quer? Ser amada. A gente quer mostrar aquele vídeo nada a ver para eles e eles têm que rir com a gente. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Coitado do meu marido. Ai, que legal. Olha aqui, amor, o tom desse bege. Olha. Que tom de bege? Para ele tudo, não tem tom de bege. O bege é bege. E tudo que um homem quer é ser honrado. E quando eu comecei a levantar o meu marido e colocar honra, eu lembro de um dia que eu assim, terça-feira é o dia da comida favorita. Daí a minha filha, estrogonofe, não, galinha com polenta do teu pai. Ele, uau. Nós começamos a botar dentro de casa um valor, botar o pai lá em cima. E o pai começou a conduzir a casa de verdade. E aí quando Deus estabeleceu dentro da minha casa, falou, filha, agora acho que eu posso te levantar. E ali Deus começou a liberar as nações e segredos e chaves. E Deus falou, olha, o que eu fiz na tua casa, preciso fazer em tantas casas. Tu tem a chavezinha que vai girar mulheres a serem quem eu chamei elas para ser. Você tem. E é isso que Deus está fazendo com você aqui hoje. Expor raízes é dolorido? É. Eu lembro que eu tinha uma situação mal resolvida com uma pessoa. Ninguém tem também aqui, né? Sabe aquela pessoa que já foi muito a sua amiga e depois de um tempo vocês se feriram? E aquela pessoa era muito importante para mim, mas nós estávamos sem nos falar. Que vergonha isso dentro do corpo de Cristo, mas existe muito. E ainda usa música, aquela música do Diante do Trono que fala, né? Não tenho mais ressentimento quando penso, me ama. E olha para outra cantando. E aí Deus falou comigo, eu quero que você lá vá pedir perdão para ela. Mas não fui eu que errei. Você sempre vai dizer isso. Mas foi ela. Deus falou, mas eu quero que você faça. Mais uma raiz exposta, curada. E eu fui lá. Eu quero te pedir perdão. Eu quero me reconciliar com você. Você é importante para mim. Você é importante para o meu chamado. Hoje ela congrega comigo. Hoje eu sou pastora dela. E ali a gente se abraçou e chorou. E mais algo destravado na minha vida. E ali foi, Deus começou a destravar. Eu quero dizer algo para você. Deus está interessado em curar suas raízes mais profundas. Talvez você veio nessa conferência buscando respostas. E Deus está falando, ei, a resposta esconde dentro de você. Talvez você olhe para o seu casamento e pense, se o meu marido mudar, uau. E Deus está falando, ei, eu quero que você mude. Quando a nossa circunstância não muda, Deus está usando a circunstância para mudar a gente. E Deus está falando para você, ei, para de reclamar, coloca mais gratidão. Pensa aí, de verdade agora. Quero que você pense. 3 coisas que você é muito grata, que você tem motivo para agradecer. Pensa, 3. Pensou? 3 coisas para agradecer hoje. Quanto tempo você não agradece por isso? Quanto tempo? Você está mais focada naquilo que você não tem? Focada. Tem mulheres aqui que estão tão cansadas. Você está falando todo dia, como eu estou cansada. Você está cansada de dizer que está cansada. E o descanso, você sabe, não está numa noite de sono. O descanso está enquanto você confia em que seu Pai está no controle de todas as coisas. Que Ele está cuidando de você. Eu vejo o Espírito Santo hoje aqui com tanta graça e tanto amor. Parece que o cajado do pastor tem 2 pontas, né? Aquela que puxa para perto e aquela que corrige. Hoje Deus está usando o cajado que puxa para perto. Ele está falando, ei, deixa eu cavar ao redor de você. Deixa eu sarar tuas raízes mais profundas. Deixa eu mexer naqueles lugares que ninguém sabe. Tem mulheres aqui que já pensaram em suicídio.
A depressão está batendo a sua porta. E você tenta olhar para os galhos e dizer, onde é que estão os frutos? Deus está falando, ei, eu quero curar as raízes. Você sabia que a maldição não é maldição, a maldição é uma bênção? Eu vou perguntar, a febre é boa ou é ruim? Ela é boa. Quando tem febre, ela está nos sinalizando que algo está errado. Se não houvesse febre, muitos de nós nem estaríamos aqui. A maldição sinaliza que algo precisa ser corrigido. Coisas na nossa vida que estão disfuncionais, que não funcionam, que estão doendo, machucando, estão sinalizando, ei, para tudo, vamos corrigir isso. Para tudo, eu quero curar isso. Quando você está doente, o que acontece? Você para com tudo. Pelo menos, quando a gente está gripada não, né? O homem gripado, meu marido disse assim, amor, Deus deu a gripe para mostrar para a mulher. Não, ele falou assim, Deus deu o parto para a mulher para mostrar como que é a gripe do homem. Eu disse, sai da minha frente, sai. A mulher gripada, ela faz tudo, mas quando você está doente, você não tem que parar. Por que a gente quer continuar fazendo coisas? A maior tragédia da igreja, pastora Karina, nos últimos dias, são ministros feridos com o microfone na mão. Porque eles vão reproduzir pessoas feridas. Sabe por que Deus quer tanto curar você? Porque Ele quer reproduzir mulheres conforme a sua espécie. Porque nós geramos conforme a nossa espécie. Sabe por que talvez tem mulheres que estão escondidas aqui hoje? Deus não está levantando você, porque se Ele levanta você, você vai reproduzir pessoas como você. Se Deus tivesse me levantado anos atrás, ia ser um vexame, uma vergonha. Deus precisou me quebrar todinha, quebrar o orgulho, para me fazer uma mulher que entende que o que eu carrego não é meu, é dele. Eu só sou uma carregadora daquilo que Ele tem. Não tem nada a ver comigo. Quando eu foquei na minha casa, na minha família, eu lembro que nós, reunião de mulheres, 10 mulheres numa sala. Começou assim, vamos reunir? Vamos. Então tá, nós se ajoelhávamos, eu toco violão só pela misericórdia de Deus. Básico. Nós tocávamos o violão, a glória de Deus vinha nas 10 mulheres. Uma daquelas 10 dizia, eu tenho uma amiga que está com problema, chama problema. Sabe a caverna de Adulão? Só os endividados. Só gente boa. E vinha aquela quebrada. Até que um dia, numa casa, nós nos reunimos em 70 mulheres. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E a reunião não era toda semana, era a cada 15 dias. Porque Deus falou assim comigo, você não vai tirar as mulheres toda semana de casa não, filha. Tirar uma mulher toda semana de casa é complicado. Mas a cada 15 dias, uma quinta sim, uma não. Eu não vi isso em lugar nenhum, pastora. E eu achei que não ia dar certo. Elas esquecer, qual é a quinta que tem? Mas eu obedeci. Não faça o que vai dar certo, faça aquilo que Ele está chamando você para fazer. E eu comecei. Aí 70, ok. Não cabe mais em casa nenhuma, vamos para a igreja. Cheguei na igreja, 70 cadeiras em rodinha, porque eu não queria esse formato culto. Eu fugi disso. 70, naquele dia veio 100 já. Aí aumentamos a rodinha. A rodinha era assim, ó. Aí o Telmo falou, tá ridículo isso, amor. A rodinha vai na igreja inteira. Tu tá vendo que Deus está mudando, não tem uma rodinha, o negócio agora é ministrar. Eu falei, amor, mas eu não tenho coragem. Tem sim. Meu marido, Mardoqueu. E eu, tá, aí fiz meia lua. Não fiz assim, fiz assim, ó. Aí a minha amiga assim, ô Vivi, não dá para te ouvir lá de trás. Eu falei, me dá o microfone. Me deram o microfone. Da menina que tocava violão para mim, tem que plugar o violão na caixa. E ela bem medrosa como eu falei, pluga. E ali começou. Hoje, a cada 15 dias, 2.000 mulheres se reúnem lá. Nessa quinta agora veio Pernambuco. Eu me sinto Luiz Hermínio. Eu falei, gente, eu estou me sentindo meu pai. Eu digo assim, quem aqui é de fulano? Quem? Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, Pernambuco, glória a Deus, que longe. Daí uma gritou, ei, eu sou de Manaus. Eu falei, meu pai. Vamos para os hotéis de Criciúma. Aí recebi uma ligação, um amigo nosso, que tem uma imobiliária. Eu estou chocado. Ele,
Eu estou chocado. Uma mulher me ligou do Rio de Janeiro procurando uma casa para alugar um apartamento. E ele conversa vai, conversa vem. Ele, tá, mas por que a senhora está vindo para cá? Transferência? Não, tem uma igreja aí, Abba Pai. E eu estou ouvindo a palavra dessa igreja. Eu quero morar aí, do Rio de Janeiro. Lá está a mulher morando em Criciúma. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer através da sua vida, quando você se deixa ser transformada por Ele, quando você larga esse lugar raso e você entra em águas mais profundas. O Espírito Santo faz o que você nunca imaginou. Hoje tem uma graça que Deus vai alçar mulheres, levantar você, e deixa Ele te pegar de jeito, deixa Ele pegar o seu coração de jeito. O Senhor quer fazer o que você nunca imaginou. Eu nunca imaginei viver o que eu estou vivendo. Ontem eu peguei eu tinha medo de dirigir. E eu vou terminar, né? Senão vai passar da hora. Eu tinha medo de dirigir. Pavor. Aí meu marido pagou a minha carteira de motorista. Eu tinha, na época, 34 anos. 2012, gente. Tenho 42. 42 anos já. E aí, peguei meu marido falou assim, ó, tá pago. É só ir lá fazer. Eu falei, meu Deus, me ajuda. Entrei dentro do pátio da escola, um professor chegou, me botou sentada. O que eu pensei? Primeiro dia, dá seta, né? Não vai? Ele ligou o carro. Agora acelera. Meu Deus, meu Deus. E ele assim, meu Deus, que trabalho que eu vou ter contigo. E aquele dia, ele já me botou. Olha o que ele fez. Eu tenho muito medo, ok. Então, tu só vai aprender a dirigir no trânsito pesado. Eu disse, por que tu não me leva naqueles lugares que eu sei que vocês levam bem deserto, que não tem carro? Por que tu tem medo, né? Para perder o medo é jogar no fogo. Olha Deus falando. Eu falei, tá. Passei de primeira. No outro dia meu marido pegou a chave do carro. Agora te vira. Por um ano eu sofria, eu não dormia à noite, eu tremia quando eu pegava o carro. Para vir para cá, o aeroporto que compraram a passagem foi de Florianópolis. Eu dirigi na BR 2h30 sozinha no carro. E quando eu estava na BR dirigindo, Deus falou, viu por que você teve que enfrentar o medo da direção? Porque você não pode... Ia estar alguém te trazendo? Para você fluir no seu chamado, alguns medos têm que cair na sua vida. Algumas coisas têm que morrer. Deus está levantando mulheres aqui hoje, arrancando de você medo. Deus está tirando aqui a cerquinha que você colocou da tua zona de conforto. Ei, teu chamado te espera fora da cerquinha. Levanta, eu quero orar com você.